Pouca gente percebeu, mas o Papa Francisco fez uma das mudanças mais simbólicas e profundas da Igreja pouco antes da sua morte. Por que essa mudança não poderia ser adiada e feita pelo próximo Papa? E o que isso nos revela sobre a fé e o legado do Sumo Pontífice? Fica comigo que a gente vai entender juntos. Ao longo dos últimos meses, o Papa Francisco percebeu que a cada dia sua saúde ficava mais debilitada, e um dos rituais mais simbólicos da Igreja precisava ser alterado antes que ele partisse desse mundo. Francisco aprovou uma nova versão de um documento chamado Ordo Exequiarum Romano Pontifici. Pode parecer complicado, mas é simples. Esse é o livro oficial da Igreja que explica como deve ser o ritual de funeral de um Papa, ou seja, como a Igreja celebra o adeus a seu líder espiritual. As mudanças trazidas por Francisco mexem com detalhes importantes que dizem muito sobre o que ele acreditava. Vamos por partes. Tradicionalmente, o corpo do Papa era colocado em 3 caixões, um dentro do outro. Primeiro, um de cipreste, que é um tipo de madeira. Depois, um de chumbo, um metal pesado que você deve conhecer. E por fim, um de carvalho, uma madeira nobre. Francisco decidiu que agora será usado apenas um caixão de madeira simples, com interior de zinco, um material resistente, mas discreto. Isso deixa o ritual mais simples, mais humilde e mais próximo da realidade de qualquer fiel. Outra mudança foi na exposição do corpo. Antes, o Papa era colocado sobre uma estrutura chamada catafalco, como um pequeno palco elevado, cheio de detalhes, usado durante o velório. Agora o corpo será mostrado já dentro do caixão, sem esse tipo de elevação e sem báculo, que é um cajado usado pelos papas como um símbolo de autoridade. Isso mostra claramente a opção por uma despedida mais humilde, sem ostentação. Francisco também expressou o desejo de não ser enterrado sobre os altares da Basílica de São Pedro, como é a tradição, mas sim na Basílica de Santa Maria Maior, uma igreja muito querida por ele, dedicada à Virgem Maria. Mas por que tudo isso importa? Porque essas mudanças falam mais do que 1000 discursos. Francisco quis lembrar a todos nós que a grandeza da fé não está nos símbolos externos, mas na entrega interior. Ao abrir mão dos elementos mais luxuosos, ele ensinou que o mais importante é a fé simples, o desapego e a humildade. Em vez de reforçar o poder do Papa, ele preferiu mostrar que todos somos iguais diante de Deus, inclusive ele. Isso está muito em sintonia com o jeito em que ele viveu, como alguém que queria ser mais pastor do que príncipe. Essa decisão final não foi um gesto isolado, foi apenas a continuação de uma vida inteira vivida com simplicidade. Desde os tempos em que era padre e depois bispo na Argentina, Jorge Mário Bergoglio, que viria a ser o Papa Francisco, sempre evitou o luxo. Quando era arcebispo de Buenos Aires, morava em um pequeno apartamento e não no palácio oficial da arquidiocese. Andava de ônibus de metrô, fazia sua própria comida e frequentemente ia visitar comunidades pobres na cidade, sem seguranças e nem avisos. Essa simplicidade era autêntica, era quem ele era de verdade. E quando foi eleito Papa em 2013, tudo isso continuou. Ele recusou os sapatos vermelhos tradicionais dos papas e preferiu continuar com os mesmos sapatos pretos simples. Também não quis usar a manta papal bordada, aquela veste dourada que normalmente é usada na primeira aparição. Ele apareceu para o mundo com a batina branca, limpa, sem adornos. Algo marcante. Antes de dar sua primeira bênção, ele se curvou e pediu que o povo rezasse por ele. Esse gesto simples disse muito. E em vez de morar no luxuoso palácio apostólico, onde viviam os papas anteriores, ele escolheu viver na Casa Santa Marta, um local mais modesto, dentro do Vaticano, onde pôde conviver com outras pessoas e manter o estilo de vida simples. Ao longo de seu pontificado, Francisco repetiu várias vezes que a Igreja deve ser pobre e para os pobres. Ele viveu isso com coerência. E essa última decisão sobre o seu funeral foi como um selo final sobre essa maneira de viver e crer. Essa decisão silenciosa foi talvez a última catequese de Francisco. E agora eu te pergunto, você acha que a Igreja precisa mesmo continuar simplificando certas tradições? Ou será que isso pode acabar tirando a beleza e o ministério da nossa fé? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito importante pra gente. E se essa reflexão te tocou, deixa seu like, compartilha com quem você ama e se inscreve aí no nosso canal Quarto Dia Católico. Que o Senhor te abençoe e te guarde.